Oi, pessoal, nós vamos dar continuidade à potência e energia elétrica. Nós vamos abordar hoje a associação de resistores em série e a associação de resistores em paralelo. Na imagem, a gente vê 3 resistores, eles estão associados numa série, eles estão ligados no mesmo fio condutor. Então, quando se fala assim, associação em série, é só você lembrar que os resistores, eles estão ligados no mesmo fio condutor, sujeitos ao mesmo I. O I é a intensidade da corrente elétrica. O I aqui, ele se mantém uma constante. Quem é que vai ser alterado? O resistor e o DDP, a diferença de potencial, ou também chamado de tensão. O exemplo de uma associação em série é essas luzinhas aqui da árvore de Natal, nessas lâmpadas da árvore de Natal. São várias luzes, várias lâmpadas no mesmo fio condutor. Então, a gente pode aí dar como exemplo da associação em série. Essa associação, ela obedece à primeira lei de Ohm. Então, a gente vai utilizar aquelas fórmulas que a gente já estava trabalhando, viu? O U, a DDP, é igual a R, a resistência, vezes o I, que é a corrente. A corrente, ela sempre vai ser a mesma, porque esses resistores, eles estão ligados, alinhados no mesmo fio condutor. Então, a corrente elétrica, ela sempre vai ser uma constante. O que vai se diferenciar é o resistor, nem sempre ele vai ter o mesmo valor, e também a DDP. Vai ficar mais claro quando a gente estiver resolvendo a atividade. Quando a questão ela pedir a resistência equivalente, o que seria essa resistência equivalente, que a gente conhece como REC? Seria a soma de todos os resistores. É só você somar. Tem quantos resistores lá? São 4. Aí na questão ele vai dar o valor de cada um. Então você vai somar cada resistor, você vai ter aí a resistência equivalente. Resumindo, porque é um assunto bem simples, você vai tirar mesmo as dúvidas nas questões. Nós temos o seguinte, que a tensão, ela se divide, para cada resistor tem uma tensão, a intensidade, ela é constante, ou seja, ela se conserva, e a resistência, que é a soma de todos os resistores. 4 resistores distintos são associados em série. Então, ele falou distinta porque cada um vai ter um valor diferente. Aí ele deu essa imagem e deu também que a DDP, ela é de 120 volts, sendo que o R1 é de 10 ohm, o R2 de 5, o R3 de 20 e o R4, resistência 4, é de 25 ohm. Na letra A, ele pede a resistência equivalente, é o REC, da associação. O que seria essa resistência equivalente? Eu acabei de falar. O REC é a soma de todas as resistências, que é a resistência R1, 10, a R2, 5, a R3, 20 e a R4, 25. 60 o quê? Ohm. Lembrando que é esse símbolo grego ômega. A letra B, a corrente que percorre o circuito. Então, a gente vai para aquela fórmula da primeira lei de Ohm. U é igual ao RI. Quem é o U? Ele deu na questão, né? 120 volts. O R é a resistência total. Nós encontramos na letra A, 60 vezes o I. O 60, ele está multiplicando o I. Então, ele passa a dividir. Então, 120 dividido por 60. Corta zero com esse zero. O I é 12 dividido por 6. 2. Qual a unidade para a corrente elétrica? Ampere. Letra C, ele pede as tensões U1, U2, U3 e U4. Então, olhando aqui o esquema, esse U é o valor total, mas para cada resistor você vai encontrar uma DDP. É isso? E a soma dessas DDP tem que ser o valor total que ele informou aqui embaixo.
Se você, ao somar todas elas, não encontrou 120, alguma coisa você fez errado. Então, a gente vai para cada um, ele diz o quê? Ele quer saber qual o valor de 1. Quem é o U? É igual ao R vezes o I. Então, para cada um, você vai colocar U é igual ao R vezes o I. Só que aqui eu tenho o 1, logo R1. O U aqui é o 2, logo aqui vai ser o R2. E assim também com 3 e com 4. O que eu não posso mexer é no I, porque a intensidade ela vai ser sempre constante. Então, levando aí na letra C, o que eu fiz? Eu só separei aí nas fórmulas para cada um, né? Ele quer as tensões em cada fragmento desse. Então, no 1, qual é o resistor do 1? Vamos lá em cima. Ele disse que no 1 é de 10, então a gente vai trazer aqui para baixo. O 1, que é o que ele quer, é de 10. Quem é o I? Nós encontramos na letra B. Isso aqui é uma constante, então esse 2 amperes você vai utilizar em todos os quatro. 2. O V, que é igual a 20. 20 o quê? Qual a unidade para tensão? O volts. Assim você vai fazer com os outros. Qual é o valor de R2? Ele quer aqui. O 2 é R2 vezes o I. O I eu já sei, é uma constante, é de 2. E o valor de R2, ele deu aqui em cima, ó, 5. Então, você vai colocar o 5. Quem é o 2? 5 vezes 2, 10 volts. Não é fácil? Quem é o 3? É o R3 vezes o I. O R3 é de quanto? É de 20. E o I é a constante de 2. Então, 20 vezes 2, o 3 é igual a 40 volts. O 4 é de 25. 25 vezes 2, 50 volts. Somando agora os 4, tem que dar 120, não é isso? 50 mais 40 foi 90, mais 10 foi 100. Mais 20, 120. Então, bateu certinho com o que a questão ela diz. No segundo exemplo, ele deu uma associação em série e pediu na letra A resistência equivalente. Quem é essa resistência equivalente? É o REC. É a soma das resistências. Quais foram que ele forneceu? Ele forneceu a de 5 e a de 20 ohm. Então, o total da resistência é de 25 ohm. Na letra B, a intensidade da corrente elétrica. Para saber a intensidade, que é o I, aí você tem que utilizar a fórmula da primeira lei de Ohm. Qual é a primeira lei? O U é igual ao RI. Sendo que esse R aqui vem do total, né? Que é a resistência equivalente. O U, ele já forneceu na questão, é de 100 volts. O R nós encontramos aqui 25 vezes o I. 100 dividido por 25 é igual a 4. E a unidade para I, para a corrente, é o ampere. Ele quer a DDP, ou a tensão em cada resistor. Quem é a DDP é o valor do U. Então, quando você analisa a imagem, você observa que tem dois valores de resistor. Tem um de 5 e tem um de 20. Então, para cada um deles, vai ter um valor de uma DDP. Para o resistor 1, vai ter o 1. Para o resistor 2, vai ter o U2. É o que a gente vai colocar aqui embaixo. Então, o 1 é igual ao resistor 1 vezes o I, quer saber o U, né? Então, quem é o R1? Ele já deu na questão, ó. R1 é igual a 5. Então, vamos trazer aqui embaixo. E o I? O I eu já encontrei aqui, que é um valor constante, né? Na letra B é de 4. Então, 5 vezes 4 é de 20 volts. Quem é agora o 2? É o R2 vezes o I. O valor de R2 é 20. Então, vamos trazer o 20. E o valor do I?
4 é uma constante. Então, 20 vezes 4 é igual a 80. É de 100 volts. Vamos ver se é de 100. Bateu. Então, tá correta a letra C. O que ele quer aqui na letra D? A potência dissipada em cada resistor. No nosso vídeo passado, nós falamos sobre potência e corrente elétrica, ou potência e energia elétrica. Então, a fórmula é potência é igual a U vezes o I. Como ele quer em cada resistor, então eu vou falar potência 1, o U1. E são dois, né? Então, potência 2, U2. E o I é a constante. Valor da potência 1 é o U1. O U1 nós achamos na letra C, é de 20. E o I, a corrente, tá aqui na letra B, é 4. 20 vezes 4, a potência 1 é de 80. 80 o quê? Watts. Assim você vai fazer com o 2. Potência 2 é o U2. O 2 a gente encontrou na letra C. 80 vezes o I. O I lá em cima é 4. Então, a potência 2 é de 80 vezes 4, que é de 320 o quê? Watts. Se ele pedisse o que ele não fez aqui na questão, qual a potência total? Aí você colocaria a potência de total é a soma das duas. 80 mais 320, 400 watts. Vamos aqui à associação de resistores em paralelo. Aí nós temos uma imagem de uma associação em paralelo com 3 resistores, o resistor R1, o R2 e o R3. Inicialmente, eles estavam sujeitos a uma corrente elétrica, só que essa corrente elétrica, nesse ponto, ela sofre uma divisão, né? Para cá, ela é chamada de I1, aqui no meio seria o I2 e essa de baixo seria o I3. É a mesma corrente que vai passar em cada resistor? Não, vai depender do valor de cada resistor. É como se aqui fosse um encanamento. Imaginemos um cano de água e ele vai se ramificar. Será que em cada cano vai passar a mesma quantidade de fluxo de água? A gente não pode prever, a não ser se você olhar para o resistor. O que é o resistor? É aquilo que impede a passagem, aquilo que dificulta a passagem da corrente. Se o R1, por exemplo, for maior do que o R2, então passa mais corrente pelo R2. Porque o que é um resistor? Ele dificulta a passagem da corrente. Então, se está passando mais corrente em R2, é porque a resistência deles é menor. Quanto maior a resistência, menor a passagem de corrente. Ao final, essa corrente elétrica, ela volta novamente, ó, no ponto B, ela volta a se unir novamente. Então, quem é constante aqui? O I, a gente já sabe, não é a constante, é diferente lá da associação em série, onde o I é constante. O R aqui é constante? Também não. Cada R vai ter um valor. Então, quem é a constante aqui? Aí, nesse caso, a constante é o U, é a tensão elétrica ou DDP. Vai ter fórmulas diferentes, vai depender da questão. Então, para a gente entender melhor como trabalhar a associação de resistores em paralelo, nada melhor do que responder questões. Mas você pode, por exemplo, se ele deu 2 resistores e eles são diferentes, você pode fazer esse cálculo aqui. Nós chamamos ele de produto, esse cálculo aqui, ele é o produto pela soma. É o cálculo geralmente mais utilizado na física. Agora, se nós temos 2 resistores e eles são iguais, aí você pode utilizar a fórmula R1 e R2 separadamente, ou então você pode utilizar a soma dos resistores, né, o REC, pode ser o R, o resistor, dividido pelo N, a quantidade de vezes que ele aparece. Aí eu coloquei esse exemplo aqui, né? Tá até meio feio, meio torto, mas é só para exemplificar essa fórmula bem aqui.
Ele deu aqui uma sequência em paralelo e ele disse que os resistores, né, que são 4, possuem o mesmo valor de 100 ohms. Então, como é que ficaria utilizando essa fórmula aqui? Aí você colocaria a sequência, o total deles, é o valor do resistor dividido pelo total. O N é o número. São quantos resistores que ele deu aqui? 4. Então, 100 dividido por 4 seria de 25 ohms. Vamos observar esse exemplo. 3 resistores são associados em paralelo conforme a figura. Aí ele deu uma figura onde passa uma corrente. Essa corrente, ela se ramifica aqui em 3, como eu mostrei ainda há pouco. Cada uma delas a gente vai nomear, então, I1, I2 e I3. E eles vão aí ter resistores, né? O R1 e o R2 possuem 24 ohms, tem o mesmo valor, mas o R3 é só 6 ohms. Só olhando assim, aí eu faço uma pergunta. Em qual dessas I aí, dessa corrente elétrica, ela vai ser maior? Quanto menor o resistor. Então, a corrente que passa no R3, pelo fato de ser apenas 6 ohms, quer dizer, uma resistência baixa, a corrente elétrica que atravessa aí ela é maior. 24 do R1 e do R2 possuem uma resistência maior, logo a corrente elétrica que passa nos dois ela é mais baixa. Na letra A ele pede qual a resistência equivalente. Nós vamos trabalhar com aquela fórmula, o produto pela soma. Então, a gente vai trabalhar essa fórmula separadamente. Como a gente só pode trabalhar de 2 em 2, então eu vou trabalhar inicialmente pegando o R1 e o R2. Eles possuem o mesmo valor, né? Então, é 24 vezes 24, é o produto pela soma. E 24 mais 24. 24 vezes 24, 576. 24 mais 24, 48. 576 dividido por 48, 12 ohms. Então, 12 ohms é o total da resistência entre o resistor 1 e o resistor 2. Agora eu vou fazer uma associação e vou incluir o R3. Nós ainda não pegamos o R3. Então, quem é agora? O REC. Qual é o total do R1 com o R2? 12, nós encontramos lá. Então, o produto, bota o R3 agora, 6, é o valor 3, ó. 6 ohms. Pela soma, produto pela soma. Produto é a multiplicação, né? 12 vezes 6 é 72 e 12 mais 6, 18. 72 dividido por 18, 4 ohms. Mas se for perguntado, professora, mas qual dos dois é o resultado para resistência equivalente? 4 ohms. Porque você pegou aqui o 12, é o R1 e o R2, mas falta incluir o R3. Então, o produto do R1 pelo R2 é esse valor. Você colocou agora nessa segunda com o R3, aí você encontrou o resultado, 4 ohms. As intensidades das correntes I1, I2 e 3. Para encontrar a corrente, a fórmula da primeira lei de Ohm. U é igual ao RI. Na associação de resistores em paralelo, o U é a constante. Logo, o R e o I é que são as variáveis. Por isso, eu estou colocando para o I1, tem o R1. Para o I2, o R2. Para o I3, temos o R. O valor de U, ele deu aqui na questão embaixo, é de 120. Então, é o que a gente vai colocar aqui. Essa constante, ela é de 120 para cada U. Quem é o R1? O R1, ele colocou lá na questão, é de 24 a dividir. Então, 120 dividido por 24. O I1 é igual a 5 amperes. Vamos agora ir para o R2. Quem é o R2 na questão? 24 de novo.
Então, 24 vezes o I2. O I2, o 24 está multiplicando, ele passa a dividir. 24, o I2 é o mesmo cálculo do I1, 5 ampere. Vamos agora para o cálculo do I3. A questão ele diz lá que é 6. E o I3 que a gente vai encontrar. O I3, o 6 está multiplicando, passa a dividir. 120 dividido por 6 é de 20. Aí eu pergunto para vocês, a corrente elétrica, ela é maior em qual dos resistores? No que tem menor resistência, maior é a corrente. No que tem maior corrente, maior a resistência, menor a corrente. E a letra C, quanto vale a corrente total? Olha, corrente total é a soma das três. Quem é o I1? 5. O I2, 5. O I3, 20. Então, nós temos aí de 30 amperes. Muito fácil, né, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E aguarde aí as nossas próximas aulas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.